Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai nos assistir mais tarde, posteriormente, outro dia. Estamos aqui com mais um programa Desinformação e Política, hoje com vários assuntos quentes da ordem do dia, o comentário, o lançamento de um livro maravilhoso que vai acontecer em Brasília na semana que vem, e uma entrevista também sensacional com a queridíssima professora Gisele Cittadini. Bom, vamos ao nosso programa, vamos começar, né? Hoje trazemos aí a discussão um pouco sobre a série de reportagens que o jornal Folha de São Paulo trouxe na semana passada, né? Essas reportagens continuam, a série começou na semana passada com supostas denúncias, né? Com denúncias de um suposto abuso de poder em relação à conduta do ministro Alexandre de Moraes nas investigações envolvendo desinformação e eleições, né? Um suposto abuso de poder aí em relação ao TSE, às condutas no TSE. E essas reportagens foram assinadas, né, pelo jornalista Glenn Greenwald e foram produzidas a partir de conversas entre dois, então, assessores, né, do ministro. As acusações, como eu disse, vão desse suposto abuso de poder, né, no uso da estrutura do TSE para produzir relatórios contra os bolsonaristas que estavam sendo investigados, até uma crítica, né, a um descumprimento de um suposto rito, né, crítica essa levantada pelo jornal, esse rito também levantado pelo jornal, sem que isso fosse especificado qual deveria ter sido o rito, né, nas conversas na troca de mensagens entre assessores para combinarem ou para discutirem a produção e o encaminhamento de, né, determinados documentos. Eu não vou aqui, a minha intenção não é me aprofundar nas reportagens, né? Esse conteúdo está circulando e bastante, a discussão está bastante quente, apesar, né, de as reportagens não trazerem, de fato, elementos concretos, como não trazem, né, expõem as mensagens corriqueiras trocadas entre assessores para combinarem ali o encaminhamento daqueles documentos que foram exigidos pelo ministro. Não há conversas, né, do ministro, não há falas do ministro especificamente, mas apenas conversas entre esses assessores. Então, não há fatos, né, muito concretos para colocar em suspeição em relação às ações do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu quero pautar aqui, né, eu quero trazer a discussão em relação a dois aspectos que chamaram muito a minha atenção, né, nesse conjunto de reportagens, nessa discussão que as reportagens levantaram. Então, eu quero centrar aqui nesses dois aspectos. O primeiro deles é que as reportagens estão alimentando, de fato, a narrativa da extrema-direita, né? A narrativa de que há uma ditadura no judiciário brasileiro, sobretudo em relação a Alexandre de Moraes, né? Essa é uma narrativa perigosa, não é uma narrativa recente, né? É uma narrativa que vem desde o processo de 2022, processo eleitoral, e essa série de reportagens, então, ela cumpriu essa função, de fato, de alimentar novamente essas redes bolsonaristas, as redes da extrema-direita, nessa narrativa, trazendo novamente essa ideia de que há uma perseguição, né, do judiciário a determinados grupos políticos, enfim. E lembrando, né, nesse fio aí, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes teve um papel essencial no combate à desinformação no processo eleitoral de 2022. De fato, ele teve uma ação muito assertiva, né, uma ação muito correta, né, para evitar ou diminuir, minimizar, enfim, o caos que a desinformação produziu durante o processo eleitoral de 2022, né? E um outro aspecto, então, não é um ator qualquer, né?
esses ataques não estão sendo direcionados contra um ator qualquer, é um ator da maior relevância, né? Repito, o ministro teve um papel fundamental, né, à frente do TSE nas eleições de 2022 e segue tendo esse papel muito importante na condução de inquéritos muito relevantes para desbaratar ou para trazer à tona a dinâmica ou as dinâmicas desse ecossistema de desinformação que se consolidou no Brasil de uma forma muito articulada, de uma forma muito potente. Não estamos, de novo, né, é bom sempre lembrar, não estamos livres desse ecossistema, ainda que Bolsonaro não esteja mais no poder, que o bolsonarismo não esteja mais no poder, mas nós não estamos, nós ainda somos reféns, de alguma maneira, desse ecossistema de desinformação. Ele tem essa dinâmica, continua forte, muito forte no Brasil, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né, que essa série de reportagens, então, contribui para alimentar a extrema-direita, né, nessa reprodução, nessa criação, nessa consolidação de algumas narrativas, sobretudo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O outro aspecto, e aí é uma questão muito importante, né, é que essa série de reportagens, ela vai integrando ou compondo um novelo, né, vai compondo aí um fio que nós precisamos desenrolar, né, e esse novelo, esse fio, ele joga para 2026. Então, já é uma articulação, já é uma ação coordenada, né, com vistas a 2026. E aí eu volto um pouquinho, né, há cerca de um mês, acredito que no primeiro programa, né, eu trouxe uma reportagem da Folha. Era uma reportagem que falava de eventos, né, de um encontro importante da extrema-direita que havia sido realizado no Balneário Camboriú, portanto, e reunindo aí vários atores importantes, né, desse grupo, representativos desse grupo no Brasil, e a reportagem, à época, me chamou a atenção, e foi essa discussão que eu trouxe, né, para o programa. A reportagem, à época, tratava, né, esse encontro, assim como os atores, como o fato, né, o encontro e atores, né, da direita, né? Então, a reportagem, a todo tempo, a todo momento, se referia ao encontro como o encontro da direita, um encontro da direita que discutiu, né, algumas questões, algumas pautas, enfim, e acenava, apontava, trazia em destaque um personagem importante, o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas. E ele falava em nome, né, de digamos assim, um bolsonarismo palatável, entre aspas, né, e fazia as várias considerações. Então, naquele momento já era, né, uma vinculação de Tarcísio a uma pauta, a um grupo de direita, né? Ou seja, camuflando, né, tudo aquilo que estava sendo ali discutido, abordado, pautas da extrema-direita, sim, grupos de extrema-direita, sim, que recebiam, então, essa roupagem palatável eleitoralmente falando, né? Então, já Tarcísio já sendo construído como esse personagem, como esse ator, né, de uma possível terceira via, né, mais à direita, enfim. E aí eu vou colocar, né, voltando agora às discussões, ou seja, as reportagens, né, sobre Alexandre de Moraes, com as denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes e a conduta, né, à frente do TSE no combate à desinformação. Aí eu vou pedir a Lourdes que coloque, por favor, dois recortes, né, de manchetes da Folha de São Paulo, né, da semana passada. Primeiro em relação à atuação de Moraes, né,
é grave e precisa ser investigada com rigor, diz Tarcísio de Freitas. Então, vamos observar aí, de novo, esse fiozinho que vai se construindo, né? Ou seja, para referendar as críticas ou as denúncias, as acusações contra o ministro que investigou, sim, a fundo a desinformação, né, que dominou a pauta, né, conduziu a pauta eleitoral em 2022, a partir de 2018, claro, mas se intensificou em 2022. Então, essa fonte, esse ator trazido para falar da gravidade é o mesmo Tarcísio de Freitas, que estava lá atrás num evento de extrema-direita, que foi qualificado pelo jornal como sendo um evento de direita, tá? Então, aí a gente vai desembolando esse novelo, né? Vendo aí esse fio, como ele vai sendo tecido. Aí, Lutz, traz a próxima, por favor. E aí, então, né, de novo, o versal atuação de Moraes e STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. E aí, após trazer esse ator, né, que está qualificado para falar da denúncia, ou seja, Tarcísio de Freitas, alguém representativo, segundo o jornal da direita, né, para questionar, para referendar essas denúncias, e logo em seguida vincula o ministro Alexandre de Moraes ao governo, né, ao PT e ao governo Lula, né? Lembrando, né, aqui lembrando que após o anúncio, tá, o resultado das eleições em 2022, uma das principais narrativas que seguem, né, que continuam, é que a eleição foi fraudada, né, e que houve aí um conluio do STF, do TSE, enfim, para dar a vitória a Lula. Então, o jornal, né, quando eu digo que presta um desserviço à democracia, não é que não deva trazer denúncias, não é que não se deva, que casos, denúncias, enfim, não devam ser levantados de forma alguma, não se trata disso, mas essa ação, né, coordenada do jornal Folha de São Paulo, de fato, presta novamente um enorme desserviço à democracia, porque reforça, né, primeiro, reforça essas narrativas da extrema-direita, sim, da extrema-direita, e possibilita o ataque a uma figura importantíssima no combate à desinformação, né, a desinformação entendida aqui como esse ecossistema potente que se consolidou no Brasil e produz uma vinculação, uma ideia de uma vinculação irreal, né, em relação ao governo, né, contribuindo para que essas narrativas continuem a circular com muita força, né, com muita potência, novamente no ano eleitoral, né? Então, é de fato um grande desserviço à democracia, mas que esconde aí, né, como eu disse, não é nada aleatório, né? Nós precisamos pensar as estratégicas de comunicação política, porque se trata disso, né? Precisamos pensar nessas estratégias como estratégias muito bem elaboradas, não há nada de aleatório. Pensando aí em quem é esse enunciador, ou seja, quem traz a notícia, né, quem apresenta a notícia, né, é um jornal que tem, de fato, não é um jornal vinculado a nenhum movimento, né, de extrema-direita ou ao bolsonarismo, enfim, né, é um jornal que tem credibilidade, grande credibilidade, e as reportagens assinadas por um jornalista, né, com credibilidade também muito grande. Então, trata-se, de fato, de uma ação bastante coordenada, e ela já tem um olhar, ela já lança um olhar para 2026, né? Não, eu acho não.
Vamos lá, eu aposto, e aí vocês podem me cobrar aqui, que nós vamos ver desdobramentos, ou vamos ver esse novelo crescendo, né, a partir de agora, a partir dessas eleições de 2024. Vamos ver aí desdobramentos até 2026, né? Então, esse é o nosso primeiro tema. E ele se vincula, né, esse posicionamento da Folha de São Paulo, né, essa ação orquestrada da Folha de São Paulo, ela se vincula, né, ela mostra aí uma guinada do jornal, né, a a um determinado caminho, digamos, político, né, talvez a um endireitamento ainda maior, né, do jornal, trazendo à tona também e utilizando uma distorção, uma ressignificação distorcida, muito distorcida, do conceito de liberdade de expressão. Isso é um padrão, né? Isso é um padrão e tem um foco. De novo, não é nada aleatório. E aí eu vou dar um exemplo, né, com essa chamada. Lourdes, você coloca para a gente, por favor, próxima da folha, né? Aí vocês podem, né, ver a... Deixa eu ampliar aqui. Vamos lá. Contra vazamentos e roubo de dados, a agência do governo quer banir o WhatsApp. Muito bem. Lemos, né, passamos os olhos por essa chamada e, claro, a inquietação ela é grande porque, afinal de contas, banir o WhatsApp, mas não se trata disso, né? A matéria diz que é banir o uso de WhatsApp para divulgação de dados do governo, né? O que é a coisa mais normal do mundo, né? Não é possível que dados sigilosos, dados importantes, sigam em circulação, né, pelo WhatsApp. É disso que se trata. E aí eu quero chamar a atenção, né, para além desse posicionamento da Folha, né, eu quero chamar a atenção para um ponto que a pesquisadora Claire Waddle traz ao discutir desinformação, né, ao elencar os aspectos da desinformação, que essa dissonância entre a manchete e o conteúdo real, né, da reportagem, da matéria, enfim, trazendo o que é de fato o acontecimento, o que houve de fato, é um elemento de desinformação, um elemento importante de desinformação, né? Então, não é aleatório, né? Eu acho que é um ponto importante aqui para a gente pensar nessas questões da comunicação vinculadas aí à política, ao posicionamento político, à manifestação política, né? À questão eleitoral, à desinformação, não é nada é aleatório, né? Então, aí, esse é um ponto, né? E aí eu vou já agora passar aqui para nós termos tempo, né, de conversar bastante, eu já vou fazer uma chamada aqui para um lançamento muito importante, né, de um livro que eu tenho a enorme alegria e a honra de fazer parte, né, sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. E aí eu vou pedir para a Lourdes colocar, antes do livro, eu quero só trazer um lembrete, isso, né, para a gente lembrar aqui, né, que a mesma Folha de São Paulo que criticava imensamente, que critica hoje, né, imensamente as ações do judiciário, as ações do ministro Alexandre de Moraes, fez uma defesa inconteste da Operação Lava Jato, deu um espaço, um palco, sem qualquer contraditório, para a Operação Lava Jato, né? E está aí a manchete da Folha de abril, 5 de abril de 2015, né? Mostrando aí os intocáveis da Lava Jato, né? E aí agora, Lourdes, pode trazer a capa do nosso livro, né? Isso. 10 anos da Operação Lava Jato, né? 2014, 2024. E aí, com esse anúncio, com esse lançamento, eu quero convidar aqui a nossa entrevistada de hoje,
é uma pessoa maravilhosa, professora da PUC-Rio, Gisele Cittadino, a quem eu tenho a honra, né, de convidar agora para o nosso programa. Ela é uma das criadoras da BJB, grande combatente, né, do direito contra o lawfare, e aí uma grande articuladora, né, para desbaratar o que foi a Operação Lava Jato, né, e os grandes prejuízos que trouxe para a democracia brasileira. Gisele, querida, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Boa tarde, Eliara. Eu é que agradeço a oportunidade, o espaço, e o prazer é todo meu. Adoro conversar com você. Idem, a recíproca é super verdadeira. Vamos começar, então, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco do livro, né, desse livro, qual que é a proposta desse livro, né, ele é coordenado por você, pela Carol Prone, e qual que foi o objetivo, né, de trazê-lo, claro, para além da comemoração, né, desses 10 anos aí da Operação Lava Jato. Yara, na verdade, esse livro, ele faz parte de um conjunto, né? Ele é um desdobramento de outros trabalhos que a Carol Prone e eu fizemos lá atrás. A gente começou em 2016, nós organizamos um livro que se chamou A Resistência ao Golpe, de 2016. Em seguida, a gente organizou um livro chamado A Resistência Internacional ao Golpe, de 2016. E, em seguida, a gente fez 2 livros sobre a Lava Jato. Um primeiro, que foi um livro sobre a sentença do Moro, né, considerações acerca de uma sentença anunciada, o caso Lula, e depois considerações acerca de um acórdão anunciado, que foi a decisão do TRF, da 4ª Região de Porto Alegre, que referendou a sentença do Sérgio Moro. Então, a gente fez esses 4 livros e a gente entendia que o que, em alguma medida, estava por trás, tanto do golpe de 2016, quanto da Operação Lava Jato, era uma mesma coisa, era o mesmo objetivo político, né? De um lado, uma tentativa de desestabilização dos governos do PT, né? O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff era absolutamente evidente disso, né? Se a gente lembra a insatisfação, porque, aliás, muito mais do que insatisfação, né? O fato do candidato que perde a eleição para Dilma, o Aécio, ele não admite a possibilidade de ter sido derrotado, diz que não vai reconhecer, né? Ali você já tem uma tentativa de golpe, né? Quando Aécio vai à TV e diz: eu não vou dar parabéns, eu não vou reconhecer a vitória da Dilma Rousseff, e já começa a colocar em dúvida aquele processo eleitoral lá atrás. Então, vem o golpe parlamentar, a presidenta é afastada, aí a gente resolve registrar esse momento num livro, que contou também com a colaboração de um monte de autores. Depois, essa resistência ao golpe aqui dentro, ela se espalha pelo mundo, especialmente pelos Estados Unidos e Europa, e aí a gente consegue reunir trabalhos de jornalistas, intelectuais, juristas, estrangeiros tratando sobre o golpe, e aí vem a malfadada Operação Lava Jato, que hoje a gente sabe exatamente o que é, mas hoje o Brasil sabe exatamente o que é por conta da Vaza Jato, né? Que aparece lá na Operação Spoofing, a questão do hacker lá de Araraquara, e aí o conjunto da sociedade brasileira passa a ter noção daquilo que a gente já dizia lá atrás, né? A Lava Jato não é um processo correto de luta contra a corrupção no Brasil. A Lava Jato apenas usa o argumento da luta contra a corrupção como uma espécie de caminho político para desestabilizar um determinado governo, um determinado partido e perseguir especificamente um determinado político, um determinado candidato.
o atual, mas na época ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente faz o livro sobre a condenação do Moro, e é muito interessante naquela época, porque a gente reúne, acho que 70 autores, todos da área do direito. Foi um texto bem menos amplo do que esse que a gente vai lançar semana que vem. Era um livro especialmente escrito por pessoas da área do direito, todas elas, né? Havia ali juízes, defensores, promotores, professores, pesquisadores, advogados, enfim, um monte de gente diferente, que mostrava por que quer dizer, que pega a sentença do Moro, estuda a sentença do Moro, lê a sentença do Moro, analisa todo o processo, todos os documentos que ficaram à disposição, seja no próprio processo, seja na justiça. A gente tem muitas informações também transmitidas por advogados que participaram dos diversos processos da Lava Jato, e a gente faz a denúncia de que aquela sentença não se sustenta de pé, que aquela sentença, ela viola uma série de temas, né? Ela viola a paridade de armas, ela viola a imparcialidade, ela viola o devido processo legal, ela viola o direito que as pessoas têm de apresentar, de agregar ao processo aquilo que elas acham que é importante como matéria de defesa. Então, a gente faz uma denúncia da sentença e de como aquela sentença não se sustenta de pé, e, posteriormente, a gente faz a mesma coisa com o acórdão. Foi muito mais fácil fazer a crítica do acórdão, porque o acórdão nada faz senão dizer a sentença maravilhosa, né? Então, tudo aquilo que valia para a sentença passa a valer também para os 3 desembargadores do TRF4, o Poulsen, agora eu vou esquecer o nome, eu que penso sempre em nunca esquecer o nome deles, porque eles fizeram muito mal ao país. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. São 3 desembargadores do TRF4, que de uma forma completamente não crítica, completamente comprometida com aquele projeto político da Lava Jato, eles chancelam a sentença do Moro. O presidente do tribunal, na época, né, o Thompson Flores, antes de ler a sentença, ele disse que a sentença é irretocável. A sentença tinha 260 páginas, e ele disse que a sentença é irretocável em menos de 24 horas depois de ter recebido a sentença, né? Então, fica muito claro para os juristas todos que tudo aquilo não se sustenta de pé e que é, sim, um processo político, mas que não é só um processo político, é um processo político que usa o direito, né, e que faz uso do direito também, e isso você entende melhor do que qualquer um de nós, faz isso através da mídia, através do uso de uma imprensa de forma, assim, absolutamente maciça, tanto que o próprio juiz e os promotores, esses intocáveis, né, isso é absolutamente ridículo chamar essa gente de intocáveis, eles, na Vaza Jato, a gente passa a descobrir como eles interagiam com a grande imprensa, né? Aquilo que a gente chamava de imprensa golpista, interagiam com a grande imprensa, combinavam com a grande imprensa fases da operação, divulgavam documentos importantes antes que advogados tivessem acesso a documentos do processo. Isso é uma violação do direito de defesa absolutamente brutal. A imprensa já divulgava novidades sobre a Operação Lava Jato. Então, assim, um absurdo, né? E um absurdo maior ainda, que os juízes do STJ, né, que tiveram a oportunidade não de analisar o conteúdo do processo, porque não é o caso do STJ fazer isso, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, eles fazem de conta que está tudo bem, né? Ninguém mergulha de verdade num estudo minucioso da sentença, porque é aquela coisa, quer dizer, a onda midiática que transforma a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e aquele conjunto, né, de pequenos delinquentes que integravam a força-tarefa da Lava Jato, eles transformam toda essa gente em salvadores da pátria, né? Aqueles que virão nos livrar da corrupção.
E a gente precisa lembrar que isso é um mantra na história política brasileira e um mantra de triste lembrança, né? Porque era preciso lutar contra a corrupção para derrotar Vargas, era preciso lutar contra a corrupção para derrotar Jango, era preciso lutar contra a corrupção quando se lutava contra Juscelino. Boa parte da ditadura militar se sustenta nessa ideia, um dos períodos mais corruptos da nossa história, né? A ditadura militar também utiliza muito essa ideia, junto com a grande imprensa, né? Essa ideia de que precisamos de salvadores, né? De salvadores que virão trazer a correção, trazer a ética, trazer a verdade. Então, a gente não percebe por parte nem do STJ, nem do STF, nenhum movimento no sentido de se colocarem contra a Operação Lava Jato e todos os seus desdobramentos. Ao contrário, eles ou silenciam ou elogiam, né? O ministro Barroso se referia... esse artigo que eu escrevi agora no livro sobre os 10 anos da Lava Jato, eu faço uma avaliação do voto do Barroso. Meu texto é só isso, né? E o texto tem um título que termina, é um título um pouco grande, e no final fala sobre o pensamento elitista no sentido técnico do termo, né? No sentido conceitual. Pensamento elitista, ali na esteira do pensamento elitista que aparece na primeira metade do século XX. O pensamento do professor Roberto Barroso é um pensamento elitista, né? E isso aparece na avaliação que ele faz, no voto dele no Supremo Tribunal Federal, de uma forma muito clara. Eu tento um pouco desvendar essa dimensão elitista do pensamento dele nesse voto no Supremo, né, quando ele tem a oportunidade de discutir a imparcialidade, ou, na verdade, ele defende a imparcialidade, né, mas a parcialidade, quando é reconhecida a parcialidade do juiz Sérgio Moro. O voto dele é contrário, né, ele defende a imparcialidade e usa argumentos radicalmente elitistas, né? Eu Esse queria é o fazer só claro. um lembrete, Gisele, já que você trouxe essa questão do Barroso, só lembrando que o Barroso era o único ministro ouvido em relação à Lava Jato, especialmente no Jornal Nacional, mas na mídia, né, de um modo geral, ele era a fonte para falar da Lava Jato, né, exatamente. Em função disso, eu queria fazer uma correção aqui, porque ao anunciar o livro, eu falei comemoração dos 10 anos da Lava Jato, peço desculpas, não temos nada, absolutamente nada a comemorar, tá? Só para registrar. Na verdade, a gente usa esse termo comemoração, né? Eu um dia fiz a mesma coisa, sabe, Eliara? Mas não foi sobre a Lava Jato, mas alguma coisa, comemorar a ditadura, 10 anos da ditadura, 20 anos da ditadura, sei lá o que era. Mas era comemorar uma coisa ruim, né? E aí alguém, eu não sabia disso, né? Eu sabia que eu não podia usar a palavra comemorar. Mas aí eu entendi por quê. Você sabe que comemorar tem a ver com comer e beber, festejar, mas tem um sentido de comer. Esse comemorar tem um sentido... Pelo menos alguém me disse isso, eu não sei se é verdade, né? Então, aquilo ficou tão forte para mim que eu nunca mais usei a palavra comemorar no sentido de festejar alguma coisa ruim, né? Mas, enfim, isso é vício de linguagem, a gente incorre neles todo o tempo. Então, era isso, quer dizer, ao mesmo tempo foi muito fácil construir esses livros todos, porque todos os juristas, todos os professores de direito, todas as pessoas da área que a gente convocava para estudar a Operação Lava Jato, todos aceitavam imediatamente participar, porque quem se dedicou efetivamente a estudar as 260 páginas, né, as malditas 260 páginas produzidas pelo juiz Sérgio Moro, não precisava passar da 20ª para perceber que aquilo ali era uma areia movediça, né? Alguém que é do direito começa a ler aquilo e começa a se espantar de uma forma absolutamente radical. É por isso que a Folha de São Paulo nunca conseguiu... a Folha, não sei se ainda tem, eu já não leio mais a Folha,
Mas a Folha tinha antigamente uma coluna que ela dizia sim e não. Então ela pegava um tema, né? A Folha sempre com essa postura de ser, né? Hoje ela publica um artigo muito bacana do José Dirceu, né? Falando exatamente sobre esse caso do Alexandre de Moraes, mostrando o que é que está por trás do caso do Alexandre de Moraes, e a Folha meio que se legitima, né? Fazendo essa coisa de, olha, eu não estou do lado de ninguém, eu ofereço voz a todo mundo. Então, naquela época, ela tinha uma coluna em que ela dizia assim, tal assunto, quem é a favor e quem é contra. Então, sentença do juiz Sérgio Moro, a decisão final da Lava Jato, quem é a favor? Ela não achou ninguém, não achou ninguém na área do direito para escrever a favor da sentença do Sérgio Moro. Ninguém, conseguiu um jornalista. E aí foi um jurista que criticou a sentença e um jornalista que defendeu a sentença. Porque alguém da área do direito para escrever a favor da sentença, se a pessoa fizesse isso, estaria enlameando sua própria biografia, porque não havia como alguém que é do direito, os erros, o erro, eu ia dizer assim, as grosserias, mas as grosserias, assim, o grotesco da decisão, do ponto de vista jurídico, é tão brutal que você nem precisa ser formado em direito inteiramente para ver que aquilo ali não se sustentava de pé, né? Era muito fácil identificar as falhas, os argumentos falaciosos, os conceitos, né, absolutamente frágeis, a violação do direito escrito, a interpretação equivocada do processo brasileiro. Nada ficava de pé, nada ficava de pé na sentença do Moro. Então, a Folha não conseguiu ninguém, a não ser um jornalista, agora nem me lembro quem foi, um jornalista que foi lá dizer que a sentença do Sérgio Moro era uma beleza, né? Então, o que a gente fez até o acórdão foi um pouco ouvir a comunidade jurídica, tanto na resistência ao golpe, na resistência internacional e nos 2 livros sobre a Operação Lava Jato, especificamente a sentença do Moro e o acórdão do TRF4, foram trabalhos voltados para registrar, porque lamentavelmente, você sabe disso melhor do que eu, a gente vive num país que não tem memória, né? E era importante registrar em livros aquilo que estava ocorrendo no mundo da política através de trabalhos escritos por pessoas competentes e por pessoas que tinham, digamos, um background, uma história, um passado de compromisso com o trabalho científico, com a seriedade acadêmica, né? A gente foi procurar pessoas que tinham esse perfil, mesmo que fossem pessoas que atuassem no mundo da advocacia, da defensoria pública, ou o que quer que seja. Agora, eu e Carol, ao mesmo tempo, a gente dizia, nós duas temos, sem grande, eu não estou fazendo um elogio de mim mesma nem da Carol, mas a gente dizia o seguinte, se a gente convidar 2 advogados que trabalham na Operação Lava Jato para organizar o livro com a gente, não é a mesma coisa do que 2 professoras que nunca advogaram na vida. Nunca ganhamos um tostão furado advogando para quem quer que seja, nem para o titio, nem para o priminho, sabe? Ou seja, 2 pessoas que não entendem nada, rigorosamente nada, de como funciona o direito no âmbito dos tribunais, no âmbito das varas judiciais. Não conhece, digamos assim, o cotidiano prático. Então, ninguém poderia nos acusar de ter algum tipo de interesse financeiro, né, na desqualificação da Operação Lava Jato. Ou ter algum tipo de interesse político no que quer que seja. Tanto eu quanto Carol passamos a vida inteira dizendo, não nos convide para nada, né? Porque a gente não quer ser nada. Eu não quero ser juíza, membro de tribunal, ministro de Estado, secretário-geral de nada, né? Eu, em absoluta convicção, como Carol tem até hoje, de que a nossa vida é na universidade, é na academia,
nas orientações de mestrado e doutorado, é dando aula na graduação. Eu, então, que dou aula para calouro também. Eu dou aula no mestrado e no doutorado, mas eu também dou aula para os calouros. Né? Minha disciplina na graduação é exatamente a primeira, quando eles entram na graduação. E isso é que me faz feliz na vida. Né? Eu sou uma pessoa que me sinto bem, muito contente com o trabalho que eu realizo, e eu não tenho nenhuma vontade de mudar. E, ao mesmo tempo, a gente podia falar mal de todos os juízes do mundo, do Sérgio Moro, de todos os juízes do TRF4, de todos os juízes do STJ e de todos os juízes do Supremo Tribunal Federal. Porque jamais eles vão ter a oportunidade de pegarem um processo em que as advogadas que estão no processo, seja eu ou seja Carol, enfim. Então, a gente sentia que tinha legitimidade para fazer isso, né? Para fazer esse registro histórico e viabilizar a possibilidade de construir esses livros. O que também é muito difícil, porque livro não custa nada, né? Não é uma coisa grátis. Então, a gente tinha que convencer as editoras que a gente conseguiria mobilizar através da ABJD e através do Grupo Prerrogativas, a gente conseguiria mobilizar vários lugares do Brasil para nos ajudarem a vender o livro, porque a gente precisava ajudar a gente a vender o livro, não, ajudar o editor a vender o livro. Né? A gente nunca vendeu o livro, mas o editor precisava vender o livro porque ele precisava recuperar o investimento que ele fez. Porque nem eu, nem Carol iríamos... Né? Primeiro que a gente não tinha, segundo que a gente não ia tirar do nosso dinheiro para financiar o livro. Né? O objetivo não era esse. Mas há editores que queriam financiar o livro, né, e que queriam depois vender o livro, e a gente conseguiu traduzir esses livros para o espanhol e para o inglês sem achar um centavo. Existem versões desse livro em espanhol, do livro do Moro, né, Comentários a uma Sentença Anunciada, ele foi publicado em espanhol e ele foi publicado em inglês, ele foi inteiramente traduzido e muito bem traduzido para as duas línguas, sem que a gente gastasse um centavo, né? E vendeu muito, e os e-books em língua estrangeira circularam muitíssimo, né? Circulam até hoje. Agora, quando a gente quando a gente completou agora os 10 anos da Lava Jato, aí a gente pensou uma coisa um pouco diferente, que é esse livro que a gente vai... Eu não estou chamando de lançamento, a gente está chamando de apresentação. Por quê? Porque o lançamento é um evento público, né? Então, vai quem quer, o lançamento do livro, e aí todo mundo vai lá e aparece. E a gente vai fazer uma coisa mais restrita, porque só de membros que participaram do livro, nós somos um pouco mais do que 100 pessoas. Então, encontrar um lugar para fazer isso, e as pessoas que a gente vai convidar, que os membros do livro também convidam, enfim... Nós vamos fazer num espaço privado, mas vai ser uma coisa que vai reunir pelo menos umas 200 pessoas, 100 e tantas pessoas. Então, a gente resolveu fazer uma apresentação, depois a gente vai fazer um lançamento público do livro no Rio, em São Paulo, em Brasília, e aí todo mundo vai poder participar do lançamento, basta chegar lá, né? A gente vai divulgar isso tudo. Esse livro, ele é um pouco diferente, né? Eu e Carol continuamos como organizadoras, mas esse livro a gente contou. E para você ver como foi eu fiquei muito encantada com esse trabalho. Né? É um livro que ele foi financiado, é diferente em alguns aspectos. O primeiro é esse. Ele foi financiado pelas 6 centrais sindicais. E por que as 6 centrais sindicais resolveram financiar o livro? Porque esse livro, ele deixou de ser um livro essencialmente jurídico e ele passou a ser um livro que aborda múltiplas dimensões da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato fez muito mal ao país. Então, a gente já sabe que fez muito mal do ponto de vista jurídico, porque a gente denunciou isso tudo nos livros anteriores. Há muitas matérias sobre o papel da imprensa, né? Você mesmo é uma das pessoas responsáveis no Brasil por denunciar, né, como a grande imprensa brasileira apoiou a Operação Lava Jato.
Mas há outras dimensões da Lava Jato que foram pouco abordadas, digamos assim, poucas influências nefastas da Lava Jato, foram muitas as influências nefastas da Lava Jato que foram pouco divulgadas. E aí, dessa vez, a gente decidiu convocar um público mais amplo, então a gente está falando de muito mais do que 100 pessoas escrevendo no livro, e agora a gente resolveu juntar os juristas, eu não gosto muito desse nome, parece coisa de quem empresta dinheiro a juros, né? Mas os juristas, as pessoas da área do direito, advogados, professores, pesquisadores, promotores, juízes, defensores, convidamos os representantes da mídia, por isso você está no nosso livro, e vários outros jornalistas importantes do Brasil e pesquisadores na área de mídia, de linguagem midiática, estão no livro com a gente. A gente convocou também os economistas, e por isso as centrais sindicais resolveram, né, nos ajudar. A gente entrou em contato com todas as 6 centrais, e olha que elas não são, digamos assim, elas estão todas numa mesma luta, que é luta em defesa, né, da classe trabalhadora, mas elas têm compromissos políticos um tanto quanto diferentes. São centrais sindicais diferentes, né? Então, é óbvio que a gente está falando de organismos politicamente distintos, mas todos eles esqueceram, digamos assim, as suas divergências no bom sentido, né? As suas divergências políticas ou as suas diferenças, melhor dizendo, políticas, e todos, as 6 sindicais, nós temos no Brasil 6 sindicais, são elas todas que participam são elas que financiaram o livro. Por quê? Porque a gente resolveu, nesse livro, dar um destaque bastante importante aos impactos negativos do ponto de vista econômico, né? E também do ponto de vista da soberania nacional. Então, do ponto de vista econômico, né, é claro que eu sei, você sabe, e muita gente sabe, mas era importante registrar, né? É claro, existem pelo menos 2 outros livros que eu conheço que fazem essa crítica, digamos, à destruição econômica gerada pela Operação Lava Jato, os milhões de empregos que a Operação Lava Jato destruiu, os parques industriais que a Operação Lava Jato destruiu. E veja bem, Eliara, eu não estou aqui dizendo que a empresa A, B, C ou D não fosse corrupta ou não merecesse ser processada por ter participado de esquemas ilegais. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você, quando enfrenta, no mundo capitalista, quando você enfrenta processos de corrupção dentro das empresas, as pessoas que dirigem as empresas recebem a punição que a lei descreve, que a lei define. Agora, as empresas não podem ser destruídas. Porque não é que as empresas não podem ser, porque parece que fica na cabeça do ouvinte a ideia assim, mas se a empresa é corrupta, ela não pode continuar operando, ela não pode continuar com o dinheiro que ela tem. Quer dizer, é como se esse dinheiro, é como se destruir a empresa fosse o jeito bom de destruir o dono da empresa. Quando, na verdade, o dono da empresa tem que pagar multas caríssimas, o dono da empresa pode ser preso, ter pena privativa de liberdade, enfim. Agora, a empresa, uma grande empresa, ela não é de uma pessoa, ela não pode ser vista somente como um empreendimento de uma pessoa, de uma família ou de um grupo de empresários. A gente estava falando, no caso da Operação Lava Jato, de grandes empresas que operam em determinadas áreas, não somente no Brasil, como no exterior, empresas que são responsáveis por milhões de empregos, mas empresas também que, em alguma medida, representam soberania nacional. Então, quando você destrói uma empresa como, por exemplo, a Odebrecht, uma empresa que construiu o aeroporto de Miami e que ganhou nos Estados Unidos uma licitação
concorrendo com empreiteiras estadunidenses? Isso é uma manifestação de soberania do Brasil. O Brasil conseguiu construir uma empresa capaz de ganhar licitações fora do Brasil, e o Brasil não é obrigado a trabalhar somente com empreiteiras estrangeiras que empregam pessoas de outros países e que levam os lucros dessas operações todas para os seus países de origem. Né? Aqui não. Aqui a ideia era exatamente essa, de dizer o seguinte: nós não estamos aqui negando a existência de algum processo de corrupção, evidentemente que houve, né? Agora, a forma de lidar com isso não é essa. E os inimigos não são esses inimigos que estão sendo perseguidos. Os inimigos são outros, né? Então, a gente resolveu, nesse livro, abrir um espaço grande para o pessoal da área econômica. Porque esse aspecto, né, Gisele, uma interrupção muito breve aqui, esse aspecto da economia, de fato, ele é fundamental, ele é crucial, né, e ele não é abordado, ele, de fato, é silenciado, né, os outros aspectos são até tangenciados, a questão política, por exemplo, né, aqui e acolá, né, 10 anos depois, já se faz a ligação ali, a vinculação com o bolsonarismo, por exemplo, com a eleição de Bolsonaro, né, tangencialmente, mas isso já aparece de alguma forma na grande mídia. Mas essa questão da economia, ela não é pontuada e ela é seríssima, ela não é discutida, ela não é trazida, né, então essa é uma memória que, de fato, ela não pode, né, se perder de forma alguma, né? E aí eu queria só colocar aqui já dentro do livro, né, na discussão, na apresentação do livro, mas trazer um ponto que você fala, né, reiteradamente, a questão da desestabilização, né, como ela é construída, né, eu falava aí desse novelo, desses fios, né, que vão sendo tecidos, como essa desestabilização, ela foi construída lá em 2014, e eu mergulhei muito nesse cenário de 2014, né, nas minhas pesquisas, enfim, mestrado, doutorado, e eu vi, foi então que eu descobri a Lava Jato, e eu vejo hoje um padrão, esse padrão de desestabilização muito semelhante, né? Porque há um contexto também semelhante de retomada da economia, né? A economia está crescendo novamente, a gente está conseguindo respirar um pouco depois desse período nefasto, né, do golpe e do bolsonarismo. Então, Lula ganha as eleições e em 1 ano e meio a gente já respira, aeroporto já está cheio, rodoviário já está cheio, as pessoas já estão consumindo. E aí os ataques à economia, eles voltam, e essa desestabilização articulada, ela retorna, né? Ela retorna assim, com muita força, né? Eu acho que você traz isso, você coloca isso muito comentando aí do livro. Eu queria colocar, então, assim, queria uma avaliação sua, um comentário seu, enfim, sobre essa questão do Alexandre de Moraes, e aí a gente retorna para o livro, né? Do ponto de vista aí dessa desestabilização, como é que você vê um pouco esse ponto aí, enganchando com a questão econômica? Liara, eu acho que você tocou num ponto fundamental, sabe? Porque, veja bem, a gente tem uma elite no país, as elites brasileiras, elas têm um compromisso gigantesco com si próprias, né? Com seus empreendimentos, enfim, com ganhar dinheiro, com construir grandes patrimônios, né? Mas ela não tem e nunca teve, ao longo de sua história, e aí a gente passaria um semestre inteiro, né, num curso discutindo por que as elites brasileiras não têm compromisso com a ideia de uma nação brasileira, né? A gente pode discutir isso do ponto de vista da política, do ponto de vista da sociologia. Darcy Ribeiro falava muito bem sobre isso, do ponto de vista da antropologia e da história, né? Mas a verdade é que a elite brasileira, ela jamais teve um compromisso com o país como nação. Os nossos grandes empresários, as nossas elites, elas não têm esse compromisso que a gente vê em outros países do mundo
com o seu próprio país, com a soberania do seu próprio país. As nossas elites, elas não se sentem mal em abaixar o pescoço, né? Aquela frase maravilhosa do Chico Buarque, né? De falar grosso com a Bolívia e falar fino com os Estados Unidos, né? Elas não têm essa... Isso é muito interessante, tem a ver com a questão da colonização, com a questão da gente ter sido sempre uma colônia de uma metrópole que só extorquia dinheiro e poderes. Né? A gente nunca foi uma colônia de povoamento, né? A gente sempre foi uma colônia de exploração, e isso faz toda a diferença. Né? As elites vieram para cá nos explorar, não vieram aqui construir um novo país. Né? Quem chegou aqui não chegou aqui para construir um novo país, chegou aqui somente para tirar daqui as nossas riquezas. Completamente diferente do que acontece nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a ideia é de construir um novo mundo. Né? Claro que depois tem uma guerra civil, primeiro tem a guerra da independência, depois tem uma guerra civil, e isso tudo, né? A gente aqui não tem nada disso. Então, a gente tem uma elite que nunca teve um compromisso com a ideia de um país soberano, altivo, com voz importante no cenário internacional, com empresas que fazem a diferença no capitalismo internacional. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem uma espécie de passamão na cabeça desses pequenos delinquentes. Eu acho que essa foto, eu olho para essa foto da Folha de São Paulo, dos procuradores, os intocáveis, eles são, assim, um conjunto de pequenos delinquentes, né, que cometeram um conjunto gigantesco de ilegalidades, e todos estavam atrás de quê? De dinheiro. Essa gente aí só queria dinheiro. Então, eles estabeleceram acordos absolutamente espúrios, tanto com a Suíça quanto com os Estados Unidos, em troca de quê? Em troca de desestabilizar aquilo que eles já haviam desestabilizado, que eram as empreiteiras brasileiras, para que o caminho se abrisse para as empreiteiras estadunidenses. Do outro lado, essa galera, eles queriam o dinheiro de volta, quer dizer, eles entregam esqueci o nome agora, enfim, a Procuradoria dos Estados Unidos, eu agora esqueci o nome, um conjunto de informações e de provas importantes da Petrobras. A Petrobras paga multas gigantescas lá fora, mas eles fazem um acordo para que parte dessas multas sejam devolvidas para eles criarem uma fundação em Curitiba que partiria de uma quantia de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Reais ou dólares? Não, de reais. Quer dizer, é absolutamente inacreditável, né? A gente olha para esse conjunto de pequenos delinquentes, né? Todos com o rabo preso, né? Se a gente olha, faz um levantamento de todas as denúncias que já foram apresentadas a cada um deles, desde participar de um determinado conluio para que se retire um advogado e se coloque um outro advogado, porque este advogado não trabalha com delação, mas aquele outro que é meu amigo ou de quem eu sou próximo trabalha com delação. Então, há um conjunto de relações espúrias dentro da Operação Lava Jato, tanto entre procuradores e juiz, entre procuradores e Polícia Federal, entre procuradores e auditores da Receita Federal, entre juízes e Polícia Federal, entre juízes e auditores da Receita Federal. É um conjunto, né? Por isso que se fala que trata-se verdadeiramente de uma organização criminosa, que lamentavelmente não pode ser punida, né? Porque todas as provas obtidas contra essas pessoas, né? Elas foram obtidas ilegalmente a partir da Operação Spoofing, né? Que desvenda o caso do hacker de Curitiba. E eu não estou aqui defendendo, né, que se use prova obtida ilegalmente para processar quem quer que seja. Não, não. Eu prefiro que fiquem todos livres a que a gente se crie, né, essa ideia de que você pode usar provas obtidas ilicitamente para
abrir processos ou mesmo criminalizar pessoas. Querida, infelizmente, o sinal vermelho, Luz já me apontou que encerrou o nosso tempo. Infelizmente, ficaríamos aqui discutindo, então já é uma sinalização para você voltar. Eu quero agradecer a parceria de sempre, né? Eu quero agradecer essa interlocução maravilhosa com você e já fique convidada para uma próxima rodada aqui do programa e eu deixo as considerações finais para você. Muito obrigada. Obrigada, Eliara. É uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez, falar desse tema que tem mobilizado, pelo menos a minha, a Carol Proner, desses últimos 10 anos. O tempo passa muito rápido. E dizer isso, né? Dizer que a gente precisa mesmo continuar nessa trilha, se é que a gente pode ajudar cada um pouquinho na sua área de intervenção a criar esse país soberano, esse país rico, esse país inclusivo, esse país que possa dar orgulho a cada um de nós, né? E que a nossa elite tente, né, abrir um pouco o olho e parar de ter esse medo quase que atávico de que a grande maioria do povo brasileiro possa ser incluído nessa grande sociedade, né? E aí a gente tem toda a questão do racismo também por trás disso, né? Porque a grande maioria do povo brasileiro é preto. Então, é isso, é esse desejo que está por trás desse nosso trabalho, é esse desejo de um país soberano, forte e inclusivo. Alegria grande estar aqui, um beijo grande. Um abraço também para a Luz. Muito obrigada. E, queridas e queridos, agradeço muito a audiência até aqui e ficamos para a próxima semana.